vou te ensinar o tão pedido pão sovado. É um pão com uma característica mais docinha, ele é um pouco mais firme e é delicioso, eu tenho certeza que você vai amar. Eu sou a Leorenice Camargo e vou te mostrar o passo a passo completo. Bora conferir? Para darmos início à nossa massa, eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo sem fermento forte. Gente, quanto mais forte sua farinha de trigo, melhor é para pães, onde exige o crescimento. Então, quanto maior o teor de proteína dela aí, vai ser melhor. Eu vou colocar aqui no bol da planetária, eu vou bater na planetária esse pão. Mas você pode fazer à mão da mesma forma, o mesmo processo. Primeiramente, eu vou misturar aqui 135 gramas de açúcar refinado, 3/4 de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. E 20 gramas de sal, uma colher de sopa, sempre 2% da quantidade do trigo. Vou colocar também 20 gramas de leite em pó, uma colher de sopa. E 10 gramas de fermento biológico seco, um sachê. Se você for utilizar o fresco, pode utilizar um total de 30 gramas, sempre 3 vezes a quantidade. Então o primeiro passo é misturar os secos aqui. Na mão seria a mesma coisa, tá? Dá uma misturadinha nos secos e depois vamos continuar adicionando os outros ingredientes. Misturei aqui, agora eu vou entrar com 100 gramas de ovos, 2 ovos. E vou começar a hidratar essa massa. Tô batendo aqui na velocidade baixa, tá? Para não espirrar a farinha para tudo quanto é lado. Agora eu começo a adicionar aqui 500 gramas de água, 500 ml. Tá? Eu vou colocando aos poucos essa água. Pessoal, nem sempre vai ser a mesma quantidade de água. Para cada tipo de farinha de trigo, vai absorver uma quantidade de água. Então, mais assertivo aí você colocar 450 ml. Pessoal, geralmente você pode fazer com um pouquinho menos de água, tá? Um pouquinho menos hidratado. É um pão mais firme. Eu gosto dele mais hidratado. Vai de gosto. Então, vai colocando a água aos poucos para você conseguir aí deixar no ponto desejado. Eu vou deixar bater aqui por 5 minutos, tá? E eu utilizei essa água, gente, bem gelada, porque eu não quero que essa massa esquente. Isso ajuda muito na qualidade do pão. Pessoal, assim que a minha massa formou aqui, eu já adiciono também 35 gramas de margarina. É a gordura, tá? Eu deixo para colocar ela no final para a massa desenvolver um pouquinho melhor. Mas se for na mão, você pode colocar tudo junto sem problema nenhum. Pessoal, eu vou bater essa massa aqui por cerca de 20 minutos na planetária. Ou sovar na mão por cerca de 20 minutos. Tá? A diferença é que eu vou dar intervalos aqui, eu vou bater 5 minutos, deixar descansar 5 minutos, vou bater mais 5, descansar mais 5, porque na máquina essa massa esquenta muito rápido e eu quero desenvolver bem o glúten nessa massa, tá? Sem que ela aqueça. Na mão você consegue sovar os 20 minutos direto. Então aqui eu já desenvolvi muito bem a massa e já podemos dar sequência. Bom, untei aqui a minha bancada um pouquinho com óleo, tá? Para essa massa não grudar, porque ela tá hidratada. E despejei a massa aqui, ó. Só dei uma pré-modelagem nela aqui, para que ela descanse um pouquinho e eu consiga cortar. Vou cortar aqui em 9 partes iguais. Eu pesei a massa na balança, dividi por 9 e vou pesar 190 gramas cada bolinha de massa, tá? Então, pega o total aí da sua massa, porque vai ser diferente da minha, né? Depende do tanto de água que você colocar. Pesa ela e divide por 9 partes iguais. Depois de porcionar as 9 partes, nós vamos bolear essas massas. O importante é dar estrutura para ela. A forma mais fácil para quem não consegue é assim, jogar tudo para baixo, vai lá e junta tudo, ó. Forma uma bolinha, uma bexiguinha. Então, você consegue dar estrutura para essa massa. Depois, ajeita ela aqui na mão. Ó. Então, eu faço esse processo com as 9 porções. Tá? Nós vamos modelar daquele jeito ali do primeiro pãozinho. Agora, eu faço mais uma bolinha,
Mesma coisa, junta tudo lá embaixo e já vou juntar essa bolinha aqui na segunda parte, tá? Cada pão, ele é composto por 3 bolinhas, do jeito que vocês estão vendo aqui. E vou fazer a terceira bolinha e unir junto às outras. A modelagem do pão sovado, gente, é essa, tá? 3 bolinhas coladas. Geralmente, o pão sovado, ele tem a massa um pouquinho mais seca do que eu deixei a minha aqui. Eu gosto dela mais molinha, tá? Então, você pode fazer aí de acordo com a sua vontade. Nesse momento, você vai ter que dar uma apertada nas 3 bolinhas para que ela realmente grude uma na outra, ó. Dá uma puxada. Aí, eu vou pegar essa forma rasa aqui, coloquei um papel manteiga aqui no fundo para que fique mais macio e vou colocar os pães aqui sobre esse papel manteiga, dando um espaço, gente, entre eles, para que quando ocorra o crescimento, tá? Ele tem espaço para crescer de forma uniforme. Feito isso, eu vou cobrir com plástico e deixar essa massa fermentar até dobrar de volume. Eu já mostro o resultado para vocês. Esse processo aqui, hoje tá meio friozinho, vai demorar bastante tempo. Gente, aqui demorou cerca de 2 horas para dobrar de tamanho assim. O pão tem que ter estrutura ainda, tá? Quando eu toco nele, a massa tem que voltar. Ele não pode murchar, porque o pão sovado ele tem que crescer ainda dentro do forno para abrir a pestana. Aqui eu vou utilizar uma gilete dessas de cortar pães, mas você pode usar uma faquinha de serra, corta super bem, ou uma faca bem afiada. Olha o que eu vou fazer, eu vou passar um corte no meio do pão. Gente, eu quero que esse corte chegue até a metade basicamente do pão. Isso não aconteceu. Eu tô mostrando para vocês que qualquer um consegue fazer, ó. Basta você passar no mesmo lugar 2 ou 3 vezes até você chegar ao meio no pão. Ou você pode fazer, ó, já mais profundo como eu fiz aqui no segundo corte. Vocês vão ver que o do meio vai ficar tão perfeito quanto. E fiz aqui no terceiro também. Coloquei um pouquinho de margarina num saquinho de confeitar, ó, pra gente pingar aqui a margarina dentro do corte, para que esse pão ele cresça e não volte a se unir ali, tá? Essa gordura é importante para o resultado do corte do pão. Tá? Então coloca uma fina camada ali de margarina ou de manteiga, se você preferir, e dessa forma, sem pincelar, nós vamos levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos. E eu já mostro o resultado para vocês. Olha, os pães acabaram de sair. Olha só como eles ficam lindos. Eu peguei aqui um guardanapinho com margarina e eu vou pincelar aqui somente nessa parte mais dourada, não no rasgo do meio. Eu tô mostrando com um papelzinho, cuidado para não ficar pedacinhos de papéis, porque muita gente não tem pincel em casa, tá? O ideal é sempre um pincel de silicone, mas eu tô mostrando que é possível você fazer em casa, pincelando com guardanapinho. Só cuidado para que não descasque o papel e fique aí no seu pão. Então pode ver que fica mais brilhante e o rasgo no meio, ele fica dessa cor mesmo. Olha como dá mais vida pro seu pão. Gente, agora eu vou deixar esfriar um pouco para mostrar a textura desse pão para vocês. Em aberto assim mesmo, nada de abafar com um paninho. Mas não deixa muito tempo aberto, é só o tempo de esfriar. Esfriou totalmente, você já pode embalar, porque senão ele passa a enrijecer, a endurecer, a secar. Gente, aqui ele já esfriou, ó, ele tá soltando já as bolas, olha como se solta. Você viu que eu consigo tirar em camadas? Tão macio que esse pão fica. Olha a maciez desse pão. O que eu acabei de falar. Assim que esfriar, você já embala para não perder essa maciez. Olha isso, gente. Vamos fatiar um para vocês verem a textura desse pão no meio. Tem como não se apaixonar? Ele fica delicioso. Para comer com uma manteiguinha e um cafezinho não tem nada igual. É um pão um pouco mais adocicado, né? Mas é delicioso. Olha a textura. Agora é passar uma manteiga para provar essa delícia. Será que tá bom? Vocês viram a maciez desse pão? Se fizerem, me marque nas redes sociais. Me conte aqui nos comentários o que achou da massa e me fale outras receitas que você gostaria de aprender. Espero que tenham gostado.
Muito obrigada pela companhia e até a próxima receita. Tchau, tchau!